Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar início à meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta Paulo a escreveu quando ele já estava em Roma. Portanto, Paulo estava preso. Isso deveria ser por volta do ano 61, aproximadamente. E quando ele estava preso ali em Roma, Paulo ele recebe a visita de Epáfras. Se você ler no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 7, tudo indica que Epáfras ele foi visitar Paulo em Roma. E também, se você ler no capítulo 4, no versículo 12, lendo, chegaremos à conclusão que Epáfras ele ficou em Roma com Paulo por um período de tempo. E não foi Epáfras que levou essa carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Colossos. Outro detalhe da igreja que estava em Colossos é que esta igreja aqui, ela não foi iniciada por Paulo. Paulo, ele passou muito por Éfeso. E durante o período que Paulo esteve em Éfeso, um período de aproximadamente quase 3 anos, houve ali muitas conversões. E dentre esses conversos, um deles, que foi Epáfras, provavelmente tudo indica que Epáfras ele converteu em Éfeso, até porque a cidade de Colossos ela fica a 160 quilômetros de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é o atual estado da Turquia. Então, Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Tinha mais 2 pequenas cidades também, provavelmente quase do tamanho de Colossos, que era Laodiceia e Herápolis. A cidade de Laodiceia, inclusive tem uma das cartas foram registradas ali no livro de Apocalipse, que foi direcionada a Laodiceia. Laodiceia ela ficava a 16 quilômetros de Colossos e Herápolis 25 quilômetros de Colossos. Então, 2 cidades vizinhas aí, portanto, de Colossos. E outro detalhe que chama atenção também é que quem levou a carta pediu que ela fosse lida também na igreja que estava em Laodiceia. No versículo 16, já no finalzinho da carta, ele diz: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então parece que tinha uma carta também direcionada à igreja de Laodiceia, só que esta nós não temos acesso a ela hoje. Para que a carta que foi direcionada aos Colossos ela fosse lida na igreja de Laodiceia, e que foi direcionada para Laodiceia fosse lida também em Colossos. Pode ver aqui, ó. E que igualmente leiam a carta de Laodiceia. Portanto, essa carta aí que Paulo escreveu à igreja que estava em Laodiceia, ela foi perdida. Outro detalhe aqui é que provavelmente quem levou esta carta aqui de Paulo aos Colossenses foi Onésimo e Tíquico. Onésimo é aquele escravo que fugiu do seu senhor. O seu senhor era Filemon, um homem provavelmente rico,
que ele tinha escravos, e Filemon, ele converteu ao cristianismo. Depois nós vamos meditar numa oportunidade sobre a carta de Paulo a Filemon. Essa carta, inclusive, ela foi enviada na mesma época, quando Tíquico e Onésimo levou essa carta aqui de Colossenses. Ele também levou mais 2 outras cartas, que foi a carta direcionada à igreja que estava em Éfeso, e também uma carta pessoal direcionada à pessoa de Filemon. E Paulo recomenda que Filemon receba Onésimo, que agora Onésimo ele era convertido ao cristianismo. Ele dá muitas instruções e a carta é muito linda. Então, quando Paulo estava preso ali, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e as cartas de Timóteo, para Timóteo. E Paulo, ele começa a sua carta aqui dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão aqui em Colossos. Então ele direciona a carta primeiramente para os santos, os separados, os chamados por Deus. E ele era apóstolo pela vontade de Deus através de Jesus Cristo. Ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo dos gentios. E ele direciona sua carta aos santos, aqueles que foram chamados, separados para Cristo. E ele dá a saudação: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa aqui no versículo 3 já agradecendo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então Paulo sempre estava lembrando ali dos irmãos que estavam em Colossos, agradecendo a Deus por eles. Apesar de Paulo não conhecê-los pessoalmente, como já disse anteriormente, não foi Paulo que deu início a essa igreja. Tudo indica que foi Epáfras que iniciou a igreja ali. Mas Paulo, não conhecendo aqueles irmãos, ele orava e agradecia a Deus por aqueles santos ali da cidade de Colossos. E ele diz que: pois temos ouvido falar da fé de vocês. Olha, temos ouvido. Então alguém foi lá comunicar a Paulo sobre a fé daqueles irmãos, a fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Santos aqui são o quê? São os irmãos. Olha, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Deus. Vocês têm uma fé inabalável, e também vocês têm um amor muito grande para com todos os irmãos aí da comunidade que está em Colossos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Eles tinham uma esperança, que é um dia encontrar com Jesus nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então aqui está falando o poder transformador do evangelho de Cristo. O evangelho chegou até a cidade de Colossos, e ali pessoas se converteram ao evangelho de Cristo e já tinha feito uma transformação. E ele continua: por todo mundo este evangelho vai frutificando. Então vemos aí o evangelho de Cristo frutificando frutos por todo mundo e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então, da mesma forma que o evangelho tem crescido entre vocês, ele também tem crescido por todo mundo. Era o que Paulo estava dizendo. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus, o que Paulo estava dizendo? Desde o dia em que alguém anunciou o evangelho de Cristo e a graça de Deus, ou quer dizer, o favor imerecido, a salvação dada por Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo entre vocês, e em toda a sua verdade. Então ele estava dizendo: olha, vocês aceitaram
este Evangelho. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a salvação, não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, mas é pela graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos salvos. E pela misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, que é o inferno. Então tem a graça e a misericórdia de Deus. Vocês o aprenderam, olha, veja bem o versículo 7, lindo versículo 7. Por isso nós chegamos à conclusão que foi Epáfras que deu início a esta igreja. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador. Olha, vocês aprenderam tudo isso a respeito do poder do Evangelho, através do nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. É muito bom quando alguém tem, ou quando alguém pode confiar em um cooperador, e que esse cooperador seja fiel a Cristo e faça o trabalho que lhe é confiado. Paulo amava este irmão aqui, irmão Epáfras, pois ele ensinou corretamente a respeito do Evangelho de Cristo, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui Paulo, ele estava falando do amor dado pelo Espírito Santo aos cristãos que moravam ali na cidade de Colossos. Esse amor é o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que é aquele amor que eu dou sem interesse de receber em troca. Este é o verdadeiro amor, é o amor de Deus, é o amor que foi dado pelo Espírito Santo. A partir do versículo 9 diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que Paulo, no versículo 9, ele estava dizendo que mesmo em prisão, um apóstolo encarcerado por amor a Cristo, ele não deixava de orar, mesmo não conhecendo os irmãos ali que moravam em Colossos e que congregavam nessa pequena igreja. Paulo, ele não deixava de orar, intercedendo a Deus em favor daqueles irmãos. E com certeza ele pedia a Deus para que aqueles irmãos fossem cheios de sabedoria e entendimento espiritual. E no versículo 10 ele diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Então aqui Paulo dizendo que eles vivessem de maneira que pudessem agradar a Deus. Todos nós devemos viver de maneira que possamos agradar a Deus. E Paulo diz para eles que vocês vivam, isso para que vocês vivam de maneira que vocês possam agradar a Deus, frutificando. O que é frutificar? É produzir frutos. Produzir frutos é mostrar pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa maneira de proceder, que realmente nós somos salvos em Cristo e que Cristo está em nós. Quando Cristo está em nós, nós produzimos bons frutos. E ele diz aqui, frutificando em toda boa obra. Ele diz, então, que vocês deem frutos, que através da sua conduta, da sua maneira de viver, do seu proceder, as pessoas possam chegar realmente à conclusão que vocês são salvos em Cristo. E que esse testemunho possa levar
pessoas ao Evangelho, crescendo no conhecimento de Deus. E novamente aqui ele enfatiza conhecimento, até porque a igreja que estava ali em Colossos, ela estava passando por uma certa dificuldade. Nós veremos mais adiante uma outra meditação, que a igreja estava passando por dificuldade que se diz respeito aos gnósticos, que eles diziam ser conhecedores, tinham um conhecimento maior, uma iluminação maior, e Paulo aqui enfatizando o pleno conhecimento de Deus, não é o conhecimento do mundo, o conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com a força do poder e a glória. E diz aqui, falando sobre perseverança e paciência com alegria. Perseverar e ter paciência, mas não com tristeza, com alegria. E o 12, versículo 12, ele continua: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele dando graças, agradecendo a Deus por ter feito, ele coloca que nos tornou dignos de participar da herança. Ele coloca ele também, a igreja de Colossos, dignos de participar da herança eterna que foi preparada por Jesus para nós. E ele no versículo 13, ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele está dizendo aqui, pois ele quem? Deus. Melhor, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é? Deus. Deus nos resgatou através da pessoa do seu Filho Jesus, porque o homem caiu em pecado, ele se distanciou de Deus. O homem agora, se não voltar-se para Deus, com certeza ele estará perdido. Então, Deus, na pessoa bendita de Jesus, ele resgatou este homem que estava prestes a sucumbir, a perecer. E dizer, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui Paulo, ele estava dizendo, em quem temos a redenção. Redenção vem da palavra remir. Remir é comprar de novo, comprar mediante pagamento. E diz aqui que toda essa redenção, toda essa compra, esse pagamento foi feito por quem? Por Jesus. Jesus na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue e nos comprou. Nós éramos devedores. A nossa dívida era impagável, porque nós pecamos. Em Adão, toda a humanidade foi perdida. Em Cristo, Jesus, ele nos resgatou novamente, ele nos comprou, não com prata, nem com ouro, mas com seu precioso sangue. Ele nos comprou para Deus. Por isso que ele fala aqui de redenção. E ele prossegue, agora falando sobre a pessoa de Cristo. No versículo 15 ele diz, ele quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, Cristo, este que veio, morreu e ressuscitou. E ele estava falando justamente para alguma parte dos gnósticos. Porque este Cristo não apareceu agora. Ele é antes de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível que encarnou. O primogênito de toda a criação. Quer dizer, ele é antes da criação. Antes de tudo. Ele veio e encarnou. Mas antes dele encarnar, se tornar Cristo aqui na terra, para nos resgatar, este Cristo, ele já era antes da criação do mundo. E ele prossegue,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. E ele coloca que sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: Cristo, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Quer sejam elas visíveis e invisíveis, Cristo é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo, ele une todas as coisas. Todas as coisas estão unidas em Cristo. O 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então ele está falando aqui que Cristo, ele é o primeiro dos mortos, aquele que morreu e ressuscitou num corpo glorificado, porque todos morreram e estão na eternidade aguardando o último dia para a ressurreição. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi glorificado. Ele tem agora um corpo glorificado. E a Bíblia diz que naquele dia, quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados, seremos transformados como ele é. Um corpo glorificado como Jesus é. Ele diz aqui que Cristo é o cabeça da igreja. E ele é o primogênito, porque ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou, foi glorificado. Para que em tudo tenha supremacia. E o 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, todo o enchimento. Deus, foi do agrado, foi Deus quem fez isso. O Pai soberano, ele que fez isso. Ele permitiu que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Então, o instrumento de reconciliação entre Deus e o homem foi a pessoa bendita de Jesus. Pode ver aqui que, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, através de quê? Pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele veio para reconciliar através do derramamento do seu sangue. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele reconciliou. Porque quando o homem peca, ele deve morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas através do sangue de Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus, ele veio para reconciliar o Criador da sua criatura. Lá no Jardim do Éden, o homem separou-se de Deus, distanciou de Deus, através do Adão. Do homem Adão, quando ele pecou, ele separou-se de Deus. Mas agora, através do homem Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele reconciliou Deus e o homem. Todos foram reconciliados em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Jesus continue te abençoando. Que Ele possa fazer uma obra em sua vida. Fique na paz. E muito em breve estarei fazendo mais um vídeo. Eu continuarei meditando neste capítulo aqui da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou dar continuidade ao versículo 21. Até lá, que Deus abençoe você poderosamente. Amém.